Chegamos a mais um vídeo do Caco Responde, que é um quadro aqui no canal onde eu respondo os comentários de vocês sobre um determinado tema. E como estamos na época de lançamento da temporada nova de The Handmaid's Tale, o tema, claro, vai ser sobre essa série. Então eu basicamente pego alguns dos comentários de vocês nos meus vídeos e comento sobre eles. Lembrando que se você quiser aparecer no Caco Responde, deixem os comentários nos vídeos que eu falo sobre a série. Felizmente, vocês comentam bastante nos vídeos, mas é uma pena que eu não consigo colocar todos esses comentários aqui. Então eu basicamente separei 10 comentários que eu gostei bastante e vou falar sobre eles aqui junto com vocês. Lembrando que se você não for inscrito, não deixe de se inscrever, eu falo muito sobre filmes, sobre série, e claro, eu tenho falado bastante sobre The Handmaid's Tale aqui também. E se puderem já deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. E só para avisar, eu vou estar olhando para a câmera, mas é porque tem uma tela atrás de mim com os comentários de vocês, então eu vou estar lendo eles. O primeiro comentário é o do Abel Schneider, acho que é assim que se pronuncia, e ele diz o seguinte: os meus palpites finais, bingo. O primeiro, Juni nunca iria falar sim e abandonar Hannah. O segundo, Nick não tinha opção e isso agora deixa ele na obrigação de se redimir pelo perdão da Juni. E 3, o final tá aqui. Rita vai fazer o bolo de casamento para Serena e vai ter um tempero especial. Quem sobrar vai morrer no canivete das aias. Me cobrem. O Abel deixou seus palpites e eu concordo muito. Eu acredito muito que a Juni nunca desistiria de encontrar a Hannah. Naquele momento em que o Nick fala para eles fugirem, para eles irem para o Havaí e deixarem tudo para trás, e de lá pegarem a Nicole e a mãe da Juni, né, e enfim, viverem felizes. Por um breve momento parece que a Juni pensa sobre isso, mas eu acho que na hora mesmo de partir, ela olharia para trás e não conseguiria ir por causa da sua outra filha. Como isso aconteceu diversas vezes quando ela teve a chance de fugir, de ir embora, ela não deixa isso para trás. Sobre o Nick tentar se redimir, eu acho que isso é muito real e eu acho que ele pode fazer isso já no próximo episódio e pode acabar morrendo por isso. Para tentar ali de alguma forma se redimir com a Juni, ele pode acabar dando a sua própria vida. De repente esse personagem não morra no final, mas eu acho que é muito provável sim que ele acabe morrendo. E sobre o terceiro tópico aqui do Abel, que ele fala sobre o casamento da Serena, sim, vai acontecer da Rita colocar alguma substância ali no bolo de casamento dela e muitos convidados vão comer. Agora, eu só não tenho certeza se é um veneno ou se é um sonífero, né? Seria muito mais prático ser um veneno, assim já mataria logo aquelas pessoas, mas pode ser também um sonífero e aí sim as aias acabam matando aquelas pessoas com os canivetes que vão ser entregues para elas lá no casamento. O fato é que esse plano pode dar muito certo porque, como o próprio Lawrence falou ali na construção do plano, Gilead meio que baixou a guarda porque eles conseguiram aniquilar esse plano da resistência, né, de matar os comandantes lá na casa de Jezebel. Uma vez que eles fecharam a casa de Jezebel, eles acham que não tem mais problemas, que tá tudo tranquilo e eles estão dominando tudo. Então esse é o momento exato que eles vão atacar. E aí vai ser muito legal ver isso, né? Eu concordo muito com os pontos do Abel e também acho que isso pode acontecer. Deixe aqui nos comentários se vocês também concordam com isso. Bom, o próximo comentário é o da Silvana e ela faz algumas críticas a essa temporada. Ela diz o seguinte: Caco, eu estou achando essa temporada muito desleixada, muito diferente das primeiras. Aquele cuidado em transitar em Gilead, o medo, a dificuldade de conseguir as coisas e mesmo a dor dos personagens estão sendo deixados de lado. Super concordo com o lance do cabelo e realmente está fora de contexto. Assim como a facilidade em conseguir tudo, como acessar o Centro Vermelho e sassaricar pra lá e pra cá em Gilead. Acho que a série perdeu o time, arrastou demais e os atores estão cansados e sem saco para se dedicar. Mas é preciso ter um fim, então tá saindo o que dá. Quero muito, assim como você, acreditar num final eletrizante e magnífico, mas pelo tanto que já arrastou, a finalização das histórias será jogada, assim como foi a finalização da personagem da Emily. E olha, Silvana, eu concordo muito com você. Gostaria de estar aqui falando, não, gente, vai dar tudo certo, eles vão entregar um final épico, mas eu já tenho dúvidas. Eu comecei muito otimista e tenho sido muito otimista até metade da temporada. Só que aí eu comecei a perceber que não vai ir por um caminho muito legal, porque sim, parece muito que eles abriram mão de toda aquela essência da série e toda aquela qualidade que a gente viu nas primeiras temporadas.
Parece muito que eles estão fazendo por obrigação. Isso reflete tanto na divulgação da série, que não tem sido das melhores. A gente vê os atores não falando tanto sobre isso. Em vários lugares de publicidade, assim, a gente não vê divulgando a série. Infelizmente isso está acontecendo. A história em si parece que os roteiristas não estão tão empenhados em fazer aquilo da melhor forma, sabe? E isso reflete muito também na atuação, né? Eu tenho percebido em alguns momentos atores que eram tão bons, que faziam tão bem alguns personagens, não se dedicarem tanto. A própria Elizabeth Moss, assim, é inegável que ela é uma baita atriz, que ela é, assim, fantástica no que ela faz, mas nessa temporada a gente vê que ela não tá tão inspirada, assim, sabe? Ela utiliza muitos dos vícios que a personagem tinha, né, que a Juni tinha, parece que ela tem reforçado muito isso e se apoiado muito nisso, né? A parte do choro, é sempre o mesmo choro, sempre a mesma expressão que ela tem quando ela tá incomodada ou que ela tá triste. Eu percebia que existia um universo de expressões e de formas que a Juni fazia e olhava e falava nas primeiras temporadas, e parece que agora ela tem perdido muito essa espontaneidade da personagem. E, enfim, isso acaba refletindo tudo em tela, né? E é por isso que essa temporada tá tão inferior às outras, né? A quinta temporada já demonstrou que a série foi perdendo força, e essa sexta só decretou isso. Infelizmente, mesmo, assim. Mas é isso, como você falou, a série ela vai precisar ter um fim, e o fim vai ter que ser agora. Ainda bem que vai ter que ser agora, eles não vão arrastar para uma sétima temporada, porque imagine só se a gente tivesse uma sétima temporada, como seria isso, né? Felizmente vai acabar agora, e eu espero de verdade, eu ainda tenho a esperança que os 3 últimos episódios vão, pelo menos, fazer a gente perceber que valeu a pena a gente aguardar até agora. O próximo comentário é do Francisco, e ele fala sobre o meu vídeo analisando o 7º episódio, onde a Juni e a Moira, elas falam sobre algumas personalidades famosas de Hollywood e também da música. A Moira cita, por exemplo, a Angelina Jolie e a Rihanna. E aí no vídeo eu fiquei imaginando como estão essas pessoas, essas personalidades no mundo, né, em que Gilead existe. Será que elas fugiram? Será que elas morreram? E aí o Francisco diz o seguinte: já me peguei pensando nisso. Teria sido interessante se uma estrela de Hollywood, como a Demi Moore ou a Julia Roberts, por exemplo, tivesse topado uma participação interpretando a si mesma, vivendo aquela vida miserável nas colônias, e em alguma outra conversa com alguma outra personagem permitisse um vislumbre da destruição das artes, da cultura e da perseguição de artistas que se opuseram ao regime, como acontece na vida real, já que na série se trata exatamente da queda dos Estados Unidos, como conhecemos e sabemos que a instituição como Harvard foram fechadas. Seria impactante e interessante, pois recentemente, na vida real, a Susan Sarandon e a Jane Fonda foram presas justamente por participar de protestos. Eu achei muito interessante esse comentário, porque faz a gente realmente pensar, né, num mundo além daquilo que a gente está vendo em Gilead, né? Tem diversas possibilidades aí da gente imaginar como estão essas pessoas. Falando sobre a arte, a gente tem um pouquinho disso no arco do Lawrence, né? Porque lembrando que a casa dele era cercada por quadros e de pintores muito famosos. Se eu não me engano, a Juni menciona Gauguin ou até Van Gogh, enfim, eram pintores realmente muito famosos que com certeza tinham quadros ali nos Estados Unidos, e o Lawrence acabou adquirindo esses quadros e deixando na casa dele. Em um determinado momento ali na terceira temporada, esses quadros saem das paredes da casa dele e ficam no porão, porque Gilead não gosta de arte, né? Tia Lydia, até quando entra na casa do Lawrence, começa a criticar o ambiente e tal. E aí, pra, né, amenizar as coisas, ele deixa todos aqueles quadros no porão. E aí, na missão da Juni, que ela vai levar as crianças pelo avião até o Canadá, ela vai até a casa de Jezebel e lá ela conversa com um barman, que é o cara que faz esse transporte aí de avião, e ela oferece esses quadros para ele, né, em troca desse serviço que ele vai fazer de levar as crianças, e ele acaba topando, e eram quadros muito famosos que ele conseguiria muito dinheiro com isso. Então esse é uma pequena amostra aí do que a arte se tornou em Gilead. Ela foi completamente censurada, e muito provavelmente os artistas também foram. Então os atores, os escritores, os cantores, enfim, músicos no geral, todos eles
ou foram banidos, ou alguns foram mortos, ou a maioria conseguiu fugir. Claro, porque estamos falando de pessoas muito ricas que, quando perceberam que as coisas começaram a ficar sérias, né, pegaram um jatinho, um avião e fugiram dali. Mas sim, seria muito legal se a gente tivesse uma atriz ali, um ator ou um cantor vivendo eles mesmos naquela realidade e falando sobre isso, né? Enfim, seria muito bacana. O próximo comentário é o do Almir e ele fala o seguinte: a série foi esticada por pura ganância de lucro. Toda a história poderia e deveria ter sido contada no máximo 4 temporadas de 8 episódios. Faz tempo que temos cenas repetitivas, ciclos que ficam em vai-e-vens desnecessários só para ter mais episódios e temporadas. E, portanto, lucro. Eu concordo com você, Almir. Eu acho que a série ela foi esticada justamente por isso, né? Porque dava para ter acabado na 4ª temporada. Eu acho a 4ª temporada muito boa, quando a Ginny chega no Canadá, né? E, enfim, começa a viver os dilemas dela lá no Canadá. Se de repente a série tivesse acabado ali e começado esse spin-off dos Testamentos, teria sido bem legal. Apesar de eu ter achado a saída na 5ª temporada de os habitantes ali do Canadá começarem a pensar como as pessoas em Gilead e, enfim, querer que o Canadá também se torne Gilead, eu achei isso muito legal, mas mesmo assim não teve aquela força que a gente viu nas temporadas anteriores. Sobre os episódios, faz sentido o que você está falando, mas se a gente pensar a 1ª e a 2ª temporada, e eu acho que a 3ª também, elas têm 13 episódios, elas tinham mais do que tem hoje. Então eles poderiam manter esses 13, né? Ainda bem que isso não aconteceu, que eles mantiveram no 10, mas é isso, né? Infelizmente a gente vive aí num mundo capitalista, então se uma série fez muito sucesso, muito provavelmente eles vão esticar até onde dá, sabe? Isso acontece com várias produções, principalmente da Netflix, a gente sabe que isso acontece bastante. E, enfim, acabou acontecendo com The Handmaid's Tale. Eu ainda defendo que até a 4ª temporada valeu super a pena. A 5ª, ok, mas essa 6ª realmente a gente percebe que não tinha mais sentido ter, sabe? Não tinha mais sentido falar sobre, a não ser que, enfim, eles tivessem realmente um motivo muito grande. E agora parece que esse motivo não está sendo o suficiente. O próximo comentário é da Denise e ela fala o seguinte: Caco, essa série já me perdeu faz tempo, mas não deixar de ver até o fim. Acho que ela falou que não vai deixar de ver até o fim. Você me prende bem mais do que a série em si. Eu agradeço, viu? Agradeço muito por isso. Gosto bastante da sua cobertura, mas acho que você está em negação. Essa última temporada tá uma palhaçada, por ser a última temporada. E o triste, pra mim, é que nenhuma série deveria se escorar num spin-off. Até porque o spin-off é uma outra série. A série deveria se bastar em si, mesmo a gente sabendo que Gilead não cai agora. E olha, eu super concordo, Denise. Eu sei que eu estou em negação muitas vezes. Eu sei que muita gente tem falado que eu tô otimista demais, mas eu assim, naturalmente, sou uma pessoa mais otimista e eu gosto de é, esperar até o fim para ter certeza daquilo, sabe? Por exemplo, eu sei que a temporada não tá boa, mas eu ainda tenho a esperança que os últimos episódios vão fazer valer a pena. Mesmo que seja no último episódio e aí sim tenha o que a gente tanto espera, essa revolução, e um episódio muito bom e eletrizante. Eu gosto de pensar nisso, mas eu super entendo quem logo nos primeiros episódios começou a não gostar e até desistir de assistir. Inclusive, eu vejo muita gente falando que não tá assistindo a série e tá vendo a minha cobertura, e eu fico muito feliz com isso, sinal que vocês estão gostando do meu trabalho, isso é muito legal. Sobre o spin-off, eu super concordo, eu acho que a série ela tem que se bastar por si só, né? Ela tem que ter o começo, meio e fim, não imaginando que vai ter um spin-off e tal, porque não dá pra garantir que as pessoas vão assistir um spin-off, sabe? Até porque não vai ter a protagonista, que é a June, né? Todo mundo se acostumou vendo aquela personagem. E eu tenho certeza que nem todo mundo vai querer ver o spin-off, porque vão ter outras histórias e tudo mais. Enfim, eu super concordo, eu acho que a série ela não deveria se apoiar nesse spin-off e falar, não, vai
a partir do spin-off vai ficar melhor e tal, sabe? Ela tem que finalizar como ela tem que finalizar, tem que ter esse fim dessa história, dessa série, porque, como você falou, é uma outra série, o spin-off é uma série completamente diferente. Bom, o próximo comentário é o da Jane, e ela fala o seguinte: só eu fiquei revoltada com a Serena, apesar de tudo, estar vivendo um conto de fadas. Só desejo que o novo marido dela seja 3 vezes pior que o Fred. E olha, ele pode ser sim 3 vezes pior que o Fred, pelo que a gente já tá vendo ali, ele é um cara muito complicado. Um grande exemplo disso é que ele mandou matar todas aquelas mulheres da casa de Jezebel. Ele não quis saber se elas eram inocentes, se elas tinham a ver com o plano do Mayday. Ele só mandou matar elas ali a sangue frio. E isso já demonstra que ele não é esse cara aí que a Serena acha que ele é. E sim, a Serena tá vivendo um conto de fadas, enquanto o mundo tá pegando fogo, ela tá lá vivendo o seu romance, dançando com ele numa rua à noite, enfim, ela tá vivendo a vida de princesa ali, que ela acha que é a vida de princesa. Mas isso vai acabar, claro, depois que eles se casarem, ela vai ver quem ele é de fato. Eu acho que ele só tá esperando se casar com ela pra aí sim demonstrar quem ele é de fato e ter o controle sobre ela. Isso já vem ficando muito claro, sabe? E vai ser muito interessante assistir isso e ver ela quebrando a cara. O próximo comentário é o da Paty, e ela fala o seguinte: a melhor sacada da Janine, chamando a menina misteriosa do Nick de April, que é um mês do calendário, assim como June, né? April é abril e June é junho em inglês. A Janine é muito meu amor, tomara que ela não morra. Eu acho que ela super sacou que ele tava lá por causa da June. E sim, essa cena é muito legal. Quando, só para quem não lembra, eles estão na casa de Jezebel. O Nick vai até lá para pegar um pacote no cofre para entregar para June, né? Era o pacote que tinha um mapa ali da casa de Jezebel para ela executar o plano ali, de matar os comandantes. Só que no meio disso ele encontra o Bel e a Janine. E a Janine meio que livra a barra do Nick, falando que ele sempre vai lá para visitar uma garota chamada April. E dá a entender que ela tá falando da June, né? E só nos olhares ali dos dois dá pra ver que eles se comunicam. Enfim, foi uma sacada maravilhosa da Janine. Ela tá muito mais inteligente, muito mais habilidosa nessa temporada, sinal que ela aprendeu muito ali com as coisas que ela viveu. Essa cena é muito boa e eu gosto muito dessa sutileza que acontece no roteiro às vezes. Bom, próximo comentário é o da Ana Paula, e ela fala o seguinte: acho que sobre a localização em si de Nova Belém, eles falam que é próximo a Boston e a Jezebels também, o que faria sentido com o episódio. E Boston fica na costa, a região litorânea ali tem diversas ilhas e algumas áreas que têm estradas conectando, mesmo sendo quase completamente secado por água. E é uma região relativamente próxima da fronteira do Canadá, bem onde mostram naquele mapa da série uma parte ainda em controle dos rebeldes. Achei muito interessante esse comentário da Ana Paula, porque faz todo sentido. Eu passei boa parte aí dessa temporada falando que não estava fazendo sentido Nova Belém, que parecia ser uma ilha, e Boston, a fronteira ali do Canadá, que, enfim, parecia que era tudo muito perto. E, de fato, pode ser perto quando a gente analisa o mapa, né, ali de Boston. E faz todo sentido o que você falou, Ana Paula. E, assim, dá para entender por que eles chegam tão rápido de um lugar para o outro. Isso agora faz todo sentido, mas mesmo assim, o que não faz sentido é não ter guardiões ali por perto, né? Porque é uma fronteira ali, é um lugar de fácil acesso e, enfim, teria que ter uma patrulha muito forte ali para que as pessoas não transitassem facilmente, né? Ainda mais agora que Gilead está em alerta, porque está tendo vários ataques e tudo mais. Então, teoricamente, não era para ser fácil essa passagem. Então, é de fato um erro da série, mas agora você explicando faz todo sentido sim ser rápido, né, essa passagem deles. O próximo comentário é o da Luana, e ela fala o seguinte: eu tenho para mim que a Elizabeth Moss não ficou feliz com essa temporada final. Ela nunca mais postou nada nas redes sociais dela. O último post foi no começo da temporada e somente. E sim, eu já falei isso, inclusive, em algum outro vídeo, não sei se foi de Caco Responde, que a Elizabeth Moss, que é não só a atriz protagonista, ela é uma das diretoras e também a produtora executiva da série, ela não parece estar tão animada assim. Ali, antes de lançarem a temporada, ela foi na Premiere, deu algumas entrevistas,
Mas foi isso. Depois do primeiro episódio, ela sumiu. Ela fez um post e acabou. Não tem mais divulgação. Parece que ela estava focada em muitos outros projetos, enfim, que parece que não é mais o que ela quer fazer agora, sabe? Ela quer fazer outras coisas. E eu super entendo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa, você tem que ser uma profissional, e você tem que ficar feliz por uma série que te deu tanta visibilidade. Claro que ela já era famosa antes, ela já esteve em outros projetos muito famosos, mas eu acho que foi essa série mesmo que consagrou ela como atriz. Foi a série que ela ganhou o Emmy de melhor atriz. Então, poxa, ela poderia ter sido um pouco mais grata, né, a essa história. E parece que tá realmente algo ali muito jogado, não só dela, como também alguns outros atores e até mesmo os produtores, enfim, criadores da série, parece que não estão tão empolgados nessa temporada. O último comentário é da Beatriz, ela fala o seguinte: por favor, faz sim o clube de leitura. Vai ser incrível poder reler com pessoas que amam tanto a série como eu. Eu separei esse comentário da Beatriz porque eu já tinha falado aqui em alguns vídeos anteriores que eu estou pensando em fazer um clube de leitura de The Handmaid's Tale. Lembrando que a série ela é baseada em vai ser baseada em 2 livros, né? A The Handmaid's Tale é baseada no Conto da Aia, que é o da Margaret Atwood, um livro, enfim, lançado já há bastante tempo, que é incrível. E os Testamentos, que vai ser o spin-off de The Handmaid's Tale, é baseado no livro Os Testamentos, que foi lançado muitos anos depois e tal. Eu já li os 2 livros, já faz bastante tempo, então não lembro de todos os detalhes. Então estou pensando em reler esses livros e trazer vídeos aqui como um clube de leitura, né? Sei lá, separar por capítulos e ler com vocês, e, enfim, a gente falar sobre o que acontece nos livros, porque os livros têm muitos detalhes que não estão na série, e são detalhes muito importantes para a história, faz a gente refletir, pensar para além, né, do que a gente vê na série, então seria muito legal. E a minha ideia é começar pelo livro O Conto da Aia mesmo, que foi o livro que se baseou a série. Claro que todo mundo quer saber o que acontece em Os Testamentos, que é o segundo livro onde mostra aí sim o final de Gilead e como finaliza essa história. Enfim, mas eu acho que seria legal a gente começar pelo Conto da Aia, porque muita gente não leu e aí tem curiosidade, mas não quer ler o livro, enfim, ou não pode ler o livro por vários motivos, e aí seria legal a gente começar por ele. Mas isso vai depender de vocês, eu quero muito saber o que vocês acham de começar pelo Conto da Aia ou já começar pelos Testamentos. Deixem aqui nos comentários, eu vou ler os comentários de vocês e, enfim, a partir disso eu crio aqui o clube de leitura. Eu vou começar esse clube antes dessa temporada acabar, para, enfim, a gente já começar se preparando aí para Os Testamentos. Mas saibam que sim, vai rolar, e eu quero fazer vários outros vídeos ainda sobre The Handmaid's Tale, mesmo quando a série acabar, porque é um universo muito grande, e apesar de tudo, apesar dessa última temporada, eu ainda gosto muito da série, é uma das minhas favoritas da vida, então quero muito criar conteúdo sobre ela ainda. Então é isso, deixa aqui nos comentários, como eu falei, o que você prefere. E semana que vem tem vídeo analisando o episódio 8. Sim, já estamos acabando, né? Já tá no episódio 8, é 8 de 10. Também quero fazer vídeo extra aqui no canal. E sexta-feira, claro, tem o Caco Responde, respondendo esses comentários de vocês. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. E até a próxima. Tchau!